Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios para o ensino médio, hoje nós vamos falar das funções modulares. Os alunos que ainda têm dificuldade acerca desse tema devem assistir primeiramente a aula teórica sobre esse conteúdo. Para isso, eu vou deixar aqui um card e remetê-los assim diretamente à aula específica a qual eu estou me referindo. Nosso primeiro exercício de aplicação, construa o gráfico da função f de x igual ao módulo de x mais 2 mais x menos 1. Inicialmente, eu preciso transformar essa função f de x em uma função de sentenças abertas. Para isso, eu vou pegar o que está dentro do módulo e vou igualar a zero. Eu já vou dizer por quê. X mais 2 igual a zero, eu vou encontrar x igual a menos 2. Isso significa que, para os domínios maiores ou iguais a menos 2, eu terei o que está dentro do módulo igual a zero ou maior que zero. Vamos ver, ó. Se eu colocar aqui o valor de x igual a menos 2 mais 2 dá zero, e o módulo de zero é zero. Agora, se eu colocar valores maiores que menos 2, por exemplo, menos 1 mais 2 dá 1 positivo, valor positivo. Se eu colocar zero, outro valor maior que menos 2, 0 mais 2 dá 2 positivo. Se eu colocar o valor 1 mais 2, 3 positivo. Okay? Agora, para valores que são menores que menos 2, aí o que está dentro do módulo fica negativo. Vamos ver, ó. Se eu colocar menos 3 mais 2 dá menos 1. O que está dentro do módulo fica negativo. Se eu colocar menos 4, valores que são menores que menos 2, menos 4 mais 2, menos 2, negativo que está dentro do módulo. Tá certo? Com isso, olha o que eu posso dizer, ó. Eu posso dizer que quando x é maior ou igual a menos 2, a função f de x fica definida com um módulo positivo, x mais 2 mais x menos 1. E isso daqui, ó, vai dar x mais x, 2x, 2 menos 1, 1. Já quando o domínio, ou seja, o valor de x é menor que menos 2, aí a função f de x é definida por menos x menos 2 mais x menos 1, ou seja, o que está dentro do módulo é negativo. Negativo é de sinal trocado, né, galera? Então, f de x será menos x mais x, 0, menos 2 menos 1, menos 3. Logo, eu acabo de construir uma função com duas sentenças, quais sejam 2x mais 1, caso x seja maior ou igual a menos 2, e menos 3, caso x seja menor que menos 2. Significa que se eu for utilizar valores de x maiores ou iguais a menos 2, eu vou usar essa sentença. Se eu for usar valores de x menores que menos 2, aí eu tenho que usar essa sentença. Aí nós temos o que eu falei, para construirmos o gráfico da função modular, é necessário transformá-la em função de sentenças abertas, em uma função de sentenças abertas. Para tanto, devemos encontrar quais os domínios, aqui os domínios, quais os domínios estão relacionados a quais leis de formação das sentenças, beleza? Aqui nesse slide, a gente vê as duas possibilidades. Para domínio maior ou igual a menos 2, a função aqui, o que está dentro do módulo fica positivo, tá vendo? Me originando uma função 2x mais 1, e quando o domínio ou o valor de x é menor que menos 2, o que está dentro do módulo é negativo. Negativo tem sinais trocados, né? Trocando os sinais, eu vou encontrar aqui a função constante menos 3. Logo, a função definida por duas sentenças fica dessa maneira, como eu disse para vocês no slide anterior, tá certo? Então, para construir o gráfico dessa função, eu vou usar aquelas duas sentenças abertas. Vamos lá? Bom, eu preciso aqui, deixa eu marcar aqui de outra cor, eu preciso saber o seguinte, para valores que são para valores do domínio, valores de x, que são menores que menos 2, eu uso a função constante menos 3. Olha aqui, o valor menos 2. Para valores menores que menos 2, eu uso qual função? A função menos 3. Está aqui, constante. Ela vem até menos 2, com menos 2 aberto, tá? Aqui está aberto menos 2, aberto, ok? Bom, quando eu chego em menos 2, eu mudo de função, porque, para valores que são maiores ou iguais a menos 2, aí eu uso essa. Bom, maiores ou iguais eu fecho aqui o intervalo, né? Por isso ele está fechadinho aqui, certo?
maiores que menos 2 está para cá. Ó. Nesse trecho do domínio, para esses valores de x, qual é a função que eu uso? 2x mais 1, tá aqui, ó. E aí ela toma a característica dessa reta, dessa função crescente, tá certo? Então observe que é o domínio que determina quais valores e quais sentenças eu usarei, tá certo? Por isso o gráfico toma esse aspecto. Construa o gráfico da função f de x igual ao módulo de 2x mais 1 mais x menos 1. Bom, aqui ó, nós vamos começar encontrando, né, o zero dessa função aqui, ó, igualando ela a zero. Vou chamar essa função aqui de g de x, né? Só separar aqui e h de x. Tudo bem? A f de x é composta por essas duas, a soma dessas duas, tudo bem? Então, ó, 2x mais 1 igual a zero, 2x é igual a menos 1, x é igual a menos meio, tudo bem? E aqui eu terei x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Então aqui eu tenho as seguintes situações, ó. O módulo de 2x mais 1, que é essa função aqui, ele pode ser, ó, igual a 2x mais 1, caso eu utilize o domínio maior ou igual a menos meio. E ele será igual a menos 2x menos 1, caso eu use o domínio menor que menos meio. Porque valores maiores ou iguais a menos meio vai fazer esse módulo dar zero ou positivo. Valores menores que menos meio vai fazer esse módulo dar negativo, tá bom? E aqui, ó, nesse outro módulo, que é o módulo de x menos 1, eu também terei duas situações. Será x menos 1, caso o domínio seja maior ou igual a 1. E será menos x mais 1, caso o domínio seja menor que 1. Isso porque os domínios maiores ou iguais a 1 fazem com que esse módulo dê positivo ou nulo. E os domínios menores que 1 fazem com que esse módulo dê negativo, tudo bem? Bom, vamos adiante. Vocês estão vendo aqui nesse slide exatamente o que eu falei anteriormente, né? Aqui está a função f de x, né? A função f de x está aqui, e aqui as condições, né? 2x mais 1, o módulo positivo, né? O que está dentro do módulo positivo, se o x for maior ou igual a menos meio, e negativo, menos 2x menos 1, se o x for menor que menos meio. E aqui no segundo módulo a mesma coisa, x menos 1 se x for maior ou igual a 1, e menos x mais 1 se x for menor que 1. Tranquilo? Vamos adiante. Bom, para auxiliar a gente nessa resolução, eu vou fazer aqui um dispositivo prático. Vocês vão entender o porquê já já. Bom, eu vou colocar aqui, ó, vou marcar aqui o menos meio, que são esses valores aqui, ó. E aqui eu vou marcar o 1, que são esses valores aqui, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos fazer esse dispositivo aqui. Vocês vão ver como isso facilita a resolução, a construção desse gráfico aqui. Primeiramente, para valores que são menores que menos meio, qual é a função que eu tenho que usar? Qual a sentença que eu tenho que usar? Para valores menores que menos meio, eu tenho que usar essa sentença. Então, no lado de cá, ó, eu fico com menos 2x menos 1. Tranquilo? Agora, para valores maiores ou iguais a menos meio, para cá, ó, maiores ou iguais a menos meio, eu tenho que usar qual sentença no primeiro módulo? A de cima. Então, aqui vai ficar 2x mais 1, e aqui também, 2x mais 1. Afinal de contas, para cá é menor que menos meio, para cá é maior ou igual a menos meio, tudo bem? Agora no outro módulo, no módulo de baixo, ó, para valores que são menores que 1, 1 está aqui, ó. Então valores menores que 1 serão para cá, né? Ó. Menores que 1 estão para cá, ó. Menores que 1, para cá. Para valores menores que 1, qual a sentença que eu uso? Essa aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, para valores menores que 1, menos x mais 1, menos x mais 1. E para valores maiores que 1, que estão para a direita de 1, aí eu uso essa sentença, maiores ou iguais a 1. Eu uso essa, x menos 1. Tudo bem? Bom, agora é o seguinte, ó, qual é o resultado dessa brincadeira aqui? Isso é uma soma, né? Então vamos lá, ó, menos 2x menos x menos 3x.
menos 1 mais 1, zerou. Aqui fica 2x menos x, x, 1 mais 1, 2. E aqui eu fico com 2x mais x, 3x. 1 menos 1, zerou. Então eu fiquei com três situações. Ó. Eu posso ter, deixa eu trocar a cor aqui, ó, eu posso ter, ó, daqui para cá, x menor que menos meio. Aqui, nesse pedaço central, eu terei menos meio menor ou igual a x menor que 1. E aqui eu terei x maior ou igual a 1. Tudo bem? Galera, o sinal de igual fica sempre junto com o de maior, tá? Beleza? Na função modular é assim que funciona. Isso vem lá da definição de módulo, ok? Então eu tenho essas três situações. Vamos reescrever então como fica a função f de x? Vamos lá? Olha aqui. Eu tenho a sentença menos 3x, quando? Quando x é menor que menos meio. Eu tenho a sentença x mais 2, quando? Quando menos meio é menor ou igual a x, menor que 1. E tenho a sentença 3x, quando? Quando x é maior ou igual a 1. Tá aqui, ó. Então, essa é a minha função, e aí eu vou poder escrever, vou poder construir o gráfico dela. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí. Como eu falei, ó, a gente tem aqui as situações, quando x é menor que menos meio, menos 3x, quando x está entre menos meio e 1, x mais 2, e quando x é maior que menos 1, 3x, dando origem a essa função aqui, ó. Ou seja, essa função f de x aqui foi transformada nessa função com três sentenças abertas. Eu vou usar a sentença menos 3x quando x for menor que menos meio. Eu vou usar a sentença x mais 2 se menos meio for menor ou igual a x, que for menor que 1. E vou usar a sentença 3x se x for maior ou igual a 1. Vamos dar uma olhada que no próximo slide a gente já tem o gráfico dela pronto aí. Então, como é que eu faço o gráfico mesmo? Eu vou pegar domínios menores que menos meio, colocar no lugar de x e encontrar o valor de y correspondente. Se eu pegar valores de domínios entre menos meio e 1, eu tenho que usar essa função. Vou colocar aqui no lugar de x e vou encontrar y correspondentes. E se eu for pegar domínios maiores ou iguais a 1, eu vou ter que colocar nessa lei de formação, nessa sentença, e aí eu vou encontrar alguns y também correspondentes. Com isso, o que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter aqui a função menos 3x, essa daqui, ó, é esse pedaço aqui, essa sentença. Nós vamos ter aqui a f de x igual a x mais 2, tá ela aqui, ó. E vamos ter, por fim, a f de x igual a 3x, que é essa daqui. São as três sentenças que compõem essa função modular. Construir o gráfico da função f de x igual ao módulo de x2 menos 5 vezes o módulo de x mais 6. Vamos fazer aqui o que a gente sempre fez, ó. A gente tem aqui esse módulo, eu vou escrever assim, ó. Eu vou chamar de g1 de x, a função x2 menos 5x mais 6. Isso quando x for maior ou igual a 0. O x fica positivo aqui, ó. E vou chamar de g2 de x a função x2 mais 5x mais 6, quando o x for menor que 0, porque se o x for menor que 0, o que está aqui dentro da função será negativo, então menos vezes menos mais. Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, eu tenho duas funções do segundo grau, tá certo? Eu vou resolvê-las separados. Vamos lá encontrar os zeros da primeira e os zeros da segunda. Tudo bem? Aqui é mais, né? Bom, aqui, ó, fazendo a fórmula de Bhaskara, o discriminante, aquela coisa toda, a gente vai encontrar dois valores, 2 e 3. São os dois zeros dessa função. Já nessa daqui, ó, a gente vai encontrar outros dois valores, menos 2 e menos 3. Tudo bem? Bom, aí, de posse disso, eu posso construir o gráfico, né? Se eu for fazer o gráfico, vamos dar uma olhada nele pronto aqui, ó, porque eu não vou ficar construindo o gráfico aqui, né? Vamos lá, aqui, ó. Se eu for construir o gráfico dessa função, dessa primeira aqui, ó, eu vou ver que o gráfico passa por 6, que é o valor de C, né?
Tá aqui, ó, exatamente aqui o ponto de ordenada 6 no eixo y. Ele vem descendo aqui até o primeiro zero da função e vai fazer assim, ó. É assim que ele faz. Só que observe que a função f de x foi toda colocada dentro do módulo. E aí a gente vai usar a reflexão. Como é que é a reflexão mesmo? A gente vai passar essa parte de baixo da parábola exatamente para cima. Tranquilo? Vamos ver a g2 de x, ó. Nessa função aqui, ó. Também o gráfico vem lá do ponto 6, que é o valor de c também, ó, tá certo? O ponto de ordenada 6, vem descendo aqui, vai chegar aqui, ó, passar pelo zero da função menos 2 e vai, ó, passar também pelo zero da função 3, tá certo? Só que, mais uma vez, a g1 de x e a g2 de x estão em módulo. Ou seja, nós não podemos ter valores para baixo do eixo x. Então, eu vou refletir essa parte de baixo para cima. É por isso que o gráfico fica com essas características. Tudo bem? Na verdade, eu teria duas funções do segundo grau, essa e essa. Ou seja, duas parábolas, normalmente aqui. Tá certo? Mas como as funções g1 de x e g2 de x estão em módulo, a gente não pode ter nenhuma parte do gráfico abaixo do eixo x. Logo, a gente faz a reflexão dessa parte, desse trecho, para cima do eixo x. Por isso, ela toma essas características. Determinar o conjunto imagem da função real que está aqui, né? Da função real f de x. Bom, de modo geral, pessoal, o gráfico da função modular se apresenta dessa forma, né? Geralmente ele está nesse formato. Vou fazer um esquema aqui só para a gente entender, a gente visualizar o que eu vou falar aqui. Bom, esse ponto aqui, ó, é o ponto de origem, né, das duas semi-retas que formam esse gráfico. Ele também é o ponto mínimo dessa função. Por quê? É o menor valor que y pode assumir. Afinal de contas, observe aqui se eu tenho valores de y menores para essa função. Não tem. Então, esse é o ponto mínimo. Então, se eu encontrar essa abscissa aqui, ó, esse valor de x1 aqui, ó, eu estarei encontrando o valor do y mínimo. E aí, eu acabo de encontrar a imagem, porque a imagem tem valor igual a esse y mínimo ou maior que ele. Tá aqui. Beleza? Então, vamos lá. O que eu faço para encontrar essa abscissa aqui? Vou igualar o que está dentro do módulo a zero. X menos 3 é igual a zero. X igual a 3. Pessoal, se x for maior ou igual a 3, o que vai acontecer? Os valores de dentro do módulo não mudam seus sinais. Então, nós teremos 2 vezes x menos 3 mais x menos 1. Ok? Então, nós teremos 2x menos 6 mais x menos 1. Isso daqui é a função f de x, né? Ela será assim, né? Muito bem. Então, eu terei f de x igual a 2x mais x, 3x, menos 6, menos 1, menos 7. Se eu pegar o valor 3 e colocar aqui no lugar de x, ó, afinal de contas eu encontrei essa abscissa aqui, né? É 3. O que vai acontecer? F de x vai ser 3 vezes 3, 9, menos 7, 2. Então, eu sei que esse valor aqui é 2. Logo, a imagem da função f será y pertence a r, tal que y tem que ser maior ou igual a 2, ou seja, daqui para cima. Professor, mas eu poderia ter usado x menor que 3? Vamos ver, ó. Se eu tivesse feito, se x for menor que 3. Bom, se x for menor que 3, o que está aqui dentro do módulo vai ter que trocar os seus sinais. Vamos ver, ó. Vai ficar 2 menos x mais 3 mais x menos 1. f de x, essa sentença ficaria assim, tá certo? Então, nós teríamos f de x igual menos 2x mais 6 mais x menos 1. f de x seria menos 2x mais x menos x. 6 menos 1, 5. Vamos colocar o valor 3 aqui para ver o que acontece com a função. Nós vamos ter menos 3 mais 5. E quanto é menos 3 mais 5? 2. De igual forma, nossa imagem seria a mesma. Nós teríamos chegado à mesma conclusão. Y pertence a R, tal que Y é maior ou igual a 2. Tudo bem? Como eu já deixei organizado aqui no slide, o mesmo procedimento que eu fiz lá está aqui, né?
x maior ou igual a 3, a gente tem aqui o valor do módulo, os valores que estão lá dentro ficam positivos, né? E aí eu gero essa sentença, 3x menos 7. Se eu quiser fazer com os valores de x menores que 3, eu tenho que trocar os sinais dos elementos de dentro do módulo, e aí eu vou chegar à sentença menos x mais 5. Como eu igualei aqui, ó, x menos 3 igual a 0 e encontrei x igual a 3, como aquela abscissa, né, que vai me dar o valor de y mínimo, é só eu pegar o valor de x e colocar aqui, ó, né? Ou aqui, nessa aqui, ou nessa daqui. Não precisa ser nas duas, porque como vocês percebem, a gente vai encontrar o mesmo valor. Ou seja, o ponto 3 e 2 é o ponto mínimo dessa função. Logo, eu vou ter uma imagem igual a 2, porque y é 2 nesse ponto, ou maior que ele. É o que está escrito aqui, ó. A imagem de f é igual a y pertence a r, tal que y é maior ou igual a 2. Bom, nosso último exercício de aplicação, dada a função real f de x igual ao módulo de x2 menos 2x, menos o módulo de x2 menos 4, dividido por 2, construa seu gráfico. Pessoal, essa daqui é muito extensa, eu já deixei os slides prontos. Os próximos slides, os próximos 3 ou 4 slides são referentes a esse exercício de aplicação. Mas é óbvio, eu vou fazer juntamente com vocês. Ela é muito extensa, não cabe em um slide só, por isso eu não vou fazer aqui manualmente, eu já deixei ela pronta. Mas, como eu disse, vou fazer juntamente com vocês. Bom, galera, vamos lá, que isso aqui é um trabalho danado, né? Vamos lá. Para começar, eu preciso fazer o estudo do sinal do que eu vou chamar aqui de g de x e aqui de h de x, tudo bem? Vou fazer o estudo do sinal dessas duas funções que estão dentro desses módulos. Para isso, eu preciso igualar a zero para encontrar os zeros da função. A primeira, x ao quadrado menos 2x igual a zero, x em evidência, x menos 2. Então, x1 será zero e x2 será 2, tudo bem? Está aqui marcado no meu dispositivo prático os zeros dessa função g de x, 0 e 2, ok? Bom, eu estou vendo aqui, ó, que o valor de a é igual a 1, então é maior que 0, a parábola fica com concavidade para cima. Teremos então aqui, ó, para valores que estão entre 0 e 2, a função é negativa, está para baixo do eixo x. Para valores que são maiores que 2, para a direita aqui, ó, a função é positiva. E valores menores que 0, também me retornam valores positivos para a função, ok? Vamos para a função h de x. Para encontrar os zeros da função h de x, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó, x2 menos 4 é igual a 0. Logo, x2 é igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Então, eu tenho um x1 igual a menos 2 e o x2 igual a 2. Tudo bem? Também vejo que o a é igual a 1, maior que 0, com cavidade para cima. Então, estão aqui os zeros da função menos 2 e 2. Para valores que estão entre menos 2 e 2, valores de x nesse intervalo, fazem com que a função seja negativa, sinal de menos. Para valores de x maiores que 2, a função é positiva. Para valores menores que menos 2, também, função positiva. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui como é que ficam as sentenças, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, no trecho que é menor que 0, onde x é menor que 0, domínio é menor que 0, tá aqui, ó. A função é positiva, logo o que está dentro do módulo, esses elementos, mantêm seus sinais. Então, nós temos x2 menos 2x sobre 2, ok? Caso o x seja menor que 0. Por quê? Porque nesse trecho a função é positiva. Já com valores entre 0 e 2, tá aqui, ó, entre 0 e 2, a função é negativa. Logo, os elementos de dentro do módulo precisam mudar seus sinais. Então, fica menos x2 mais 2x sobre 2. Tranquilo? E, por fim, no trecho maior que 2, a função volta a ser positiva. E, por isso, os elementos de dentro do módulo mantêm seus sinais. x2 menos 2x sobre 2. Isso se x for maior ou igual a 2. Observe que o sinal de igual acompanha sempre o sinal de maior, quando o maior está voltado para o x. Tá vendo? Ó? Aqui o sinal de maior voltado para o x recebe o sinal de igual. Aqui também, ó, o sinal de maior voltado para o x
recebe o sinal de igual, ok? Bom, vamos para h de x, né? Fazer a mesma análise. Quando o x é menor que menos 2, para cá, ó, menor que menos 2, a função é positiva. Logo, o que está dentro do módulo mantém seus sinais. Vamos lá, ó. x2 menos 4 sobre 2. Manteve os sinais, ok? Já não acontece isso nesse trecho, ó, quando o x está entre menos 2 e 2. Por quê? Porque aqui a função é negativa, então os elementos do módulo trocam seus sinais, ficando menos x2 mais 4. É o que está aqui, dividido por 2. E quando eu tenho valores de domínio ou de x maiores que 2, está aqui, ó, de novo a função é positiva e por isso os sinais são mantidos. x2 menos 4 dividido por 2. Beleza? Primeiro procedimento a ser feito é esse aí. Vamos para o próximo. Agora eu vou usar aquele meu dispositivo prático que eu usei uns exercícios aí atrás. Ó. Vou marcar aqui os pontos menos 2, 0 e 2, tá certo? E aqui eu vou colocar os valores da g de x, aqui, e aqui da h de x, tudo bem? Nós vimos o seguinte, ó. Na g de x, a gente tem valores negativos para a função nesse trecho aqui, ó. E temos valores positivos para a função nesse trecho aqui, ó. Aqui, positivo, isso na g de x. Nós vimos no slide anterior, no estudo dos sinais. Tá certo ou não? Então, os trechos em verde são positivos e o trecho vermelho é negativo. Na h de x, a gente viu o seguinte, ó. O trecho negativo é esse aqui, ó. O trecho negativo da h de x, tá aqui. Trecho negativo. E esses aqui são trechos positivos da h de x, ó. Isso também do slide anterior, quando a gente estudou os sinais das funções. Tá certo? Bom, agora basta eu cruzar uma informação com a outra, a g de x com a h de x. Vamos lá, ó. Na função g de x, eu sei que valores menores que 0 ou maiores que 2, os valores que estão pintados em verde, ok? Me retornam valores positivos para a função. Logo, os elementos do módulo não mudam seus sinais. É o que está aqui, ó. x2 menos 2x sobre 2, x2 menos 2x sobre 2, e aqui também, x2 menos 2x sobre 2. Já no trecho entre 0 e 2, a função é negativa, então os sinais de dentro do módulo são trocados, menos x2 mais 2x sobre 2, ok? Na h de x, eu vou usar o mesmo raciocínio, ó. No trecho em verde, a função é positiva, portanto os sinais de dentro do módulo não mudam. x2 menos 4 sobre 2, tá aqui, x2 menos 4 sobre 2 também. Já no trecho em vermelho, eu preciso mudar os sinais dos elementos de dentro do módulo. Então, como é que fica? Menos x2 mais 4. Tá aqui, ó. Menos x2 mais 4 sobre 2, menos x2 mais 4 sobre 2. Tudo bem? Então, nós temos 4 possibilidades aqui. Vamos ver quais são. Ó, eu vou traçar aqui a divisão das possibilidades para a gente enxergar bem o que está acontecendo. Ó, aqui e aqui. Tudo bem? Nós temos a possibilidade de x ser menor que menos 2. Para lá. E aí eu vou ter, ó, essa função g de x menos essa função h de x. É isso que está escrito aqui. Aqui nesse trecho, que vai de menos 2 até 0, nesse trecho aqui, ó, eu tenho essa função g de x com essa h de x. Então, vai ser essa função g de x menos essa h de x. É o que está aqui. Nesse outro trecho que vai de 0 até 2, eu tenho essa função g de x menos essa função h de x. É o que está aqui. E no último trecho, valores maiores que 2, eu tenho essa função g de x menos essa h de x. É o que está escrito aqui. Tranquilo? Dá um trabalhão danado, mas é fácil. Basta ter muita atenção, principalmente aos sinais e ao estudo dos sinais dessas funções. Vamos para o próximo slide. No slide anterior, a gente viu que quando o domínio é menor que menos 2, a gente terá essas duas funções aqui, né? Combinadas. Essa com essa, a g de x com a h de x. Quando o domínio está entre menos 2 e 0, nós teremos essas funções aqui combinadas. Quando o domínio está entre 0 e 2,
essas funções combinadas. E quando o domínio for maior ou igual a 2, teremos essas funções combinadas. Lembrando que aqui ó, é a g de x e aqui a h de x. Aqui a g de x e aqui também h de x. E assim sucessivamente, tudo bem? Bom, mas eu preciso dar uma melhorada nessas funções, né? Eu preciso dar uma arrumada nelas. Vamos lá? A gente tem aqui o sinal negativo, podendo trocar os sinais de dentro do parênteses, né? Foi isso que foi feito aqui. Então, x2 menos x2, zerou, certo? Então, nós ficamos com menos 2x mais 4 sobre 2. É o que está aqui. E aqui eu posso simplificar esses termos, tá certo? Então, eu fico com f de x igual a menos x mais 2. Aqui, ó, também o sinal negativo troca os sinais de dentro, né? Então, aqui fica mais e aqui menos. É o que está escrito aqui. Fazendo x2 mais x2, 2x2. Menos 2x, menos 4 dividido por 2. É o que está aqui. Aqui também eu posso simplificar todo mundo por 2. Então, f de x igual a x2 menos x menos 2. Galera, eu posso simplificar isso aqui pelo seguinte, ó. Isso aqui é como se fosse 2x2 sobre 2, menos 2x sobre 2, menos 4 sobre 2. Então, esse 2 aqui embaixo de todos os termos é como se fosse um denominador para cada um dos termos, tá ok? Então, aqui a gente pode fazer isso, ó. Tudo bem? É por isso que sobra essa função aqui, ok? Essa sentença aqui. Bom, aqui nós temos também, ó, menos aqui, então troca os sinais de dentro do parênteses, mais, menos. Então, teremos x2 menos x2, 0, 2x menos 4, tá aqui, dividido por 2. Podemos 2x menos 4, tá aqui, dividido por 2. Podemos, de novo, simplificar aqui e teremos a função f de x igual a x menos 2, essa sentença, né? X menos 2. Aqui, de novo, trocando os sinais, menos e mais, ficaremos aqui, ó, com x2 menos x2, 0. Vamos ter menos 2x mais 4, que dividido por 2, simplificado, vai dar f de x igual a menos x mais 2. Tudo bem? Então, nós temos 4 situações aqui, ó. Quais são? Quando x é menor que menos 2, a função que eu vou usar é menos x mais 2. Ok? Quando x aqui, ó, estiver entre 0 e 2, eu vou usar qual função? Eu vou usar f de x igual a x menos 2. Quando o x estiver entre menos 2 e 0, eu vou usar essa aqui, ó. f de x igual a x2 menos x menos 2. E quando o x for maior ou igual a 2, vou usar essa aqui, ó, que é f de x menos x mais 2. Vamos ver aqui no próximo slide o gráfico. Enfim, a gente vai construir o gráfico de posse dessas informações. Bom, de posse dessas informações todas, com as informações que vimos no slide anterior, a gente viu que quando o domínio é menor que menos 2, eu tenho que usar essa sentença. Quando o domínio está entre menos 2 e 0, podendo inclusive ser menos 2, eu tenho que usar essa. Quando o domínio está entre 0 e 2, podendo inclusive ser 0, eu tenho que usar essa. E quando o domínio é maior ou igual a 2, eu tenho que usar essa. Pessoal, quando eu falo domínio, eu estou falando dos valores de x, tudo bem? Agora basta eu montar uma tabela com os valores de x e y, para eu poder construir esse gráfico que está aí, tá certo? Foi isso que eu fiz para construir esse gráfico. Vamos ver? Claro, com os devidos cuidados. Vamos ver os cuidados que a gente precisa ter. Ó. Se eu pegar um valor menor que menos 2, por exemplo, menos 3, eu vou usar essa sentença. Essa aqui. Então, menos 3 dá 3 positivo, mais 2, 5. Se eu pegar o valor menos 2, não posso usar essa sentença mais, porque aqui é para valores apenas menores que menos 2. Então, eu tenho que ir para essa. Aqui, ó, valores de x iguais a menos 2 estão nessa sentença. Então, eu vou usar essa sentença aqui. Então, se x for menos 2, isso aqui vai dar, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 dá 2, menos 2, isso aqui vai dar 4, né? 4, tudo bem? Beleza. Se eu colocar aqui o valor menos 1, ainda tenho que usar essa, ó. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 1 dá 1, menos 2, isso aqui dá 0. Então, aqui dá 0, ok? Se eu usar o x igual a 0, aí eu não posso mais usar essa, porque o 0 está aqui, ó, o x igual a 0 está nesse período aqui, ó, nesse intervalo. Então, eu tenho que usar essa sentença. Vamos lá? 0 menos 2, menos 2. Se eu usar o 1, ainda posso usar essa sentença, porque o 1 está entre o 0 e o 2. Ó. Então, 1 menos 2, menos 1.
Se eu for usar o 2 eu não posso mais usar aqui, eu tenho que usar nessa, porque x igual a 2 está nessa, maior ou igual está nessa, ok? Então eu vou usar essa sentença. Então, se x for 2, menos 2 mais 2, 0. Se x for 3, essa daqui também, né? Menos 3 mais 2, menos 1. Tudo bem? Marcando todos esses pontos e ligando esses pontos, eu vou obter esse gráfico que está aí. Essa daqui, ó, é a f de x igual a menos x mais 2. Essa daqui, ó, vou pintar ela de azul. Essa daqui, certo? A próxima aqui, ó, essa daqui, ó, essa, ó, é f de x igual a x2 menos x menos 2. É essa sentença, vou pintar ela de verdinho aqui, ó. É um pedaço de uma parábola, né? Porque é uma função quadrática, né? Teremos também, ó, de outra cor, aqui, ó, a f de x igual a x menos 2, vou pintar de roxo aqui ela, ó, tá aqui, essa daqui, tudo bem? E por fim, de vermelho mesmo, vou deixar em vermelho mesmo, ó, a f de x igual a menos x mais 2, essa daqui, né? Essa última aqui, tudo bem? Observe o seguinte, ó, que para essa sentença eu vou usar valores de x menores que menos 2, ou seja, o intervalo fica aberto em menos 2. Vem aqui, ó, e fica aberto em menos 2. Para essa aqui, ó, eu vou fechar o intervalo em menos 2, ele estava aberto, mas eu vou acabar fechando ele agora, por causa dessa próxima sentença, e ele vai até 0 aberto, ó. Vamos lá? Vai até 0 aqui aberto. Depois, na próxima, eu fecho o 0, ó. Fechei o 0. E vou até 2, tá certo? Olha lá, ó, 2 aberto de novo. E por último eu fecho o 2, olha lá, e vou embora para o mais infinito. Legal demais, né? Muito trabalhosa, mas muito legal. Dando prosseguimento ainda ao estudo das funções, dentro desse módulo de resolução de exercícios, nós vamos abordar na próxima aula as equações e as inequações modulares. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.